Olá, que bom ter você aqui novamente. Estamos aqui para mais um Papo Cabeça. Eu sou a Maria Cristina de Faria, psicóloga. Estamos começando mais um Psique Podcast. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Se já se inscreveu, então coloca ali uma sugestão, manda um recadinho e dá uma curtida aí para poder contar para a gente o que você está achando. E temas novos também, se você quiser estar colocando e dando ideias para a gente. Deixa seu like e comente. Siga a gente no Instagram, psique_podcast, que também está lá para você ver algumas coisinhas que estão acontecendo. E a partir de amanhã estaremos no Spotify. Quem quiser rever não, né? Reouvir o podcast ou não conseguiu ver um episódio anterior, pode procurar lá no Spotify que você vai conseguir ouvir no carro, numa viagem, fazendo alguma coisa, para poder estar curtindo aí esses papos bacanas, que sempre tem um assunto interessante e uma ideia para a gente poder pensar. Gostaria de agradecer imensamente a Cowboy Plus, que é uma plataforma voltada para o entretenimento e que proporciona assim, todo esse ambiente bonito aqui para poder estar colocando tanta qualidade de imagem e de som para fazer esse trabalho tão bacana que a gente está podendo interagir com você. Gostaria também de agradecer a Patrícia Queiroz, a minha personal stylist, proprietária do Brechó da Chica, que me deixa bonita aqui, sempre com coisas diferentes e colocando e inovando dentro do mundo que a gente coloca, que agora está, né, na economia reciclável e a reinvenção aí de aproveitamento. Para quem gosta de fazer cortes de podcast, estou autorizando vocês a usar o material. Eu acho que hoje vocês também vão ter coisas interessantes se quiser montar uma palestra, mandar um recado para alguém. Olha, alguém da família que tem alguma coisa, né? Está autorizado a cortar, a usar com duas ressalvas. Primeiro, espero o podcast acabar, né? Que aí depois vocês podem usar. E o segundo, que não tire nenhuma frase do contexto que está sendo usado, que o assunto está sendo colocado aqui e está sendo explanado. Né? Qualquer coisa está aí autorizado. Gostaria também de agradecer ao IP Center Hotel, que está recebendo hoje o nosso convidado com tanto carinho e dedicação. Um hotel muito bonito aqui na Francisco Chagas de Oliveira, 117, pertinho aqui da onde a gente faz a gravação. E se vocês quiserem entrar em contato, 3303-4545. É um hotel muito bacana que está recebendo aqui o nosso convidado com muito carinho. E hoje, para nossa alegria, quem aceitou vir aqui conversar e bater um papo com a gente é o fisioterapeuta Matheus Caix Guedes, né? Ele é fisioterapeuta com bastante experiência, já passou em muita coisa, né? Já trabalhou com casa de repouso, já fez clubes de alto rendimento, já fez toda a parte de pós-graduação. Então, olha, nós vamos ter uma conversa assim, ó, comprida aqui, né? Tem muita coisa aí para poder contar para a gente aí, num mundo que hoje a gente tem visto e tem falado muito, que é o cuidado do corpo físico, né? E a pandemia contou para a gente o quanto que é importante o corpo estar bem para a gente poder também estar bem. Matheus, muito obrigado por sair. Gente, ele veio de Campinas para poder estar aqui com a gente. Olha só que honra, viajou com a família para poder estar aqui. Matheus, obrigado por se dispor a se deslocar para poder vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado você, Cristina. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que o que eu falo sempre lá em Campinas, dentro do instituto que eu trabalho, é que eu acho que essa questão multidisciplinar, então a gente está aqui, eu fisioterapeuta, você psicóloga, eu acho que as pessoas têm muito a ganhar e é muito do que eu faço no meu dia a dia, que é falar com várias áreas da saúde, no caso, que eu acho que essa é a única forma da gente poder ter uma visão mais íntegra e global de uma pessoa, né? Como a gente sempre fala, são pontos de vista, né? Então eu tenho um ponto de vista da fisioterapia, você tem um ponto de vista da psicologia, só que eu acho que quando a gente conversa e a gente consegue fazer essa integração,
quem mais sai ganhando é o nosso paciente, é o nosso cliente, quando ele recebe uma visão multidisciplinar. Então, hoje, dentro do Instituto, eu acho que desses anos de carreira que a gente estava falando antes de começar a gravar, né, que a gente tem um pouquinho de estrada aí, mas o que eu mais vejo é hoje que a gente conseguiu poder discutir em várias áreas junto. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Mas eu que agradeço o seu convite e é um prazer muito grande estar aqui. E pelo que eu vi aí, que eu pedi para ele mandar um mini currículo, o negócio dele é desse tamanho, um mini, imagina o currículo inteiro, né? Fez pós-graduação em tanta coisa. Você fez todas essas pós-graduações ou é uma só que engloba toda? Porque ortopedia, traumatologia, acupuntura, dor crônica, hidroterapia, gente, tudo isso é uma só ou foram todas separadinhas? Não, são várias. A gente vai fazendo por... hoje a fisioterapia, eu acho que acaba um pouco se aproximando da medicina, por ter diversas áreas, né, de atuação. Tá. E cada área vai se especializando, né? Eu acho que a gente vem numa época que a ideia é subespecializar, mas ainda acho que agora a gente volta a caminhar para um olhar um pouco mais global, né? Então a gente não segmenta mais, né? Então, fala um pouco disso. Qual seria a vantagem dessa especialização, né, de você estar afunilando o conhecimento dentro de uma área e aprofundando, e esse retorno que você dá, essa visão ampla, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada uma dessas formas de estudo e de avaliação do ser humano? Eu acho, Cristina, assim, ó, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que tem espaço para o especialista. Eu vou dar um exemplo da minha área, tá? Tá, Uma lógico. dor no joelho, alguém que está ouvindo que tem uma artrose no joelho, que é tão comum, né? Com dor, etc. Eu acho que a gente tem que ter o olhar focal da lesão. Então a gente tem que ter aquele profissional que sabe olhar só aquela parte, mas cada vez mais vendo os estudos, por exemplo, de biomecânica, etc., a gente não tem como isolar, né? Então, no caso da artrose, hoje dentro do Instituto, o que a gente vê? A causa dessa artrose dificilmente está no joelho. Então, assim, se não foi um acidente, a causa não vai estar no joelho. Então, a gente estava dando um curso esses tempos atrás lá dentro do Instituto e eu estava falando muito sobre isso. Ela vai estar num outro local que não é o joelho. Então, se eu sou especialista só no joelho, a hora que eu for tratar esse paciente, é o que acontece. E o que eu falo sempre para os alunos, que eu não tenho vergonha, né? A gente já vai ficando mais experiente, a gente já não tem mais essa vaidade de querer levar ou... Não, querer mostrar que o meu trabalho é bom, e não é isso. Eu acho que a gente pode mostrar aonde a gente errou lá atrás. E eu acho isso, eu gosto de fazer isso muito em aula. Porque Então, a gente aprende com e os eu acho que a gente erros e tem os que mostrar. enganos, faz parte Exato, também do crescimento pessoal de exato. cada É profissional. isso. E eu gosto de mostrar, assim, os tombos que a gente levou lá atrás, os resultados ineficientes que a gente teve lá atrás. E era muito disso, porque a gente olhava apenas para o local da dor. A pessoa falava, eu tenho dor no meu joelho, eu vou tratar o joelho. E hoje a gente sabe que não é isso. Então, um pouco dessa questão do olhar global, acho que vai muito nisso. A gente tem que olhar para outros segmentos. Então, me interessa muito a questão do pé e do tornozelo, pensando na artrose do joelho. Me importa muito a questão do quadril, dos glúteos, do abdominal. Então, são outras áreas que vão levar uma sobrecarga para o sintoma que a pessoa refere. Então, eu acho que os dois pontos que você me perguntou, acho que são importantes e tem espaço. Tem espaço para o especialista, que se subespecializa numa área, né? Então, a medicina fez um caminho muito... trilhou esse caminho, então tem o especialista naquele segmento só. Só que hoje eu falo muito para meus alunos de graduação, pós-graduação na fisioterapia, que eu acho que o fisioterapeuta tem muito esse papel de olhar para o global, olhar para o movimento, e não o movimento específico do joelho. É o movimento do corpo, e uma coisa vai acabar influenciando na outra. Então eu vejo muito essa questão. Então eu gosto de olhar para esse global, né? E sentado com você aqui, sabendo que você é psicóloga, quando a gente fala em dor, eu explico muito, quando eu avalio os pacientes no primeiro dia, que
existe um input, uma chegada de informação de dor no cérebro. Só que esse input, ele é influenciado por vários fatores, né? E um dos fatores é o fator emocional, Sim. psicológico. Então, todas as questões envolvidas. Então, ansiedades, crenças. Eu falo assim, né? Quando você está com dor, né? Que tem um input cerebral, eu falo assim, o que essa dor está contando? Quando você vai avaliar a dor, você vai ver Perfeito. onde está. Aí emocionalmente, eu pergunto, o que essa dor está me contando? Uhum, O que ela está revelando do sistema emocional? perfeito. E assim, e tudo isso influencia na dor, né? Sim, E aí, quando eu falo com o paciente, ele fala pra mim, você acha que minha dor é emocional? Eu falo, o seu emocional tá influenciando na sua dor, né? Eu falo assim, dificilmente tem uma dor 100% emocional e não existe uma dor 0% emocional. Então, tudo influencia, né? Então, uma pessoa fala pra mim, ó, tô com uma dor no meu joelho, voltando esse exemplo do joelho. Eu sempre vou perguntar, de 0 a 10, me dá uma nota pra essa dor. Aí a pessoa fala 7. A gente sabe que 7 não é especificamente aquela dor só física, né? Tem uma série de influências nessa dor 7, né? Como crenças e várias questões que vocês avaliam muito, como você estava falando. Então, acho isso muito interessante e dentro da minha prática clínica, eu acho que é fundamental a gente ter essa multidisciplinaridade essa nessa integração, atenção, né? Essa exato. integração dos conhecimentos, né? Com certeza. Porque a dor, ela tem a dor física, que dói, né? E a dor físico-emocional, vamos colocar assim, Aham, físico barra emocional, qual é o ganho secundário que eu tenho com essa dor? perfeito. Perfeito. Né? Qual que é a vantagem que eu tenho de ter essa dor? Perfeito. Você sabe, Cristina, que devia ter uns 2 anos de formado, comecei a atender e me procurou uma família. A filha trouxe o pai numa cadeira de roda e falou, ó, meu pai mora numa casa de repouso e eu venho porque a médica da casa de repouso pediu para que você fizesse uma fisioterapia nele e que você esticasse o joelho dele, porque ele fica com o joelho fletido a 90 graus O dia inteiro sentado numa e cadeira. não esticava. E dessa forma ele não vai andar nunca. Eu falei, concordo, ninguém anda com o joelho dobrado. 90, né? 90, né? Aí ele falou, é isso que eu preciso. Ok, fiz uma avaliação. E como a minha maior especialidade é o tratamento dentro da piscina terapêutica, tá bom, comecei a fazer as técnicas. E aí eu sempre tive uma coisa muito forte comigo que é, tudo bem, o paciente pode não melhorar no primeiro dia, Uhum. mas alguma resposta ele tem que me dar, né? E aí eu vi que passavam-se algumas sessões e nada de melhora, nada de melhora, nada de melhora. Depois passou um tempo, ele começou a melhorar. Falei, opa, então estamos no caminho. Aí passa mais um mês, 2 meses, parou a evolução, regrediu tudo. Na hora eu já falei, chamei essa filha. Ó, quero uma reavaliação, vamos sentar, vamos conversar, alguma coisa está errada. Pode ser comigo, não tô descartando. Mas precisamos reavaliar. Sentamos. Porque se não teve um trauma, se não teve um acidente, Exato, se não ele fazia não sentido. caiu, Ele não fez começou a ter uma nada, evolução, como né? que ele teve uma regressão tão grande? Exato. E aí eu fui ver, resumo pra gente não ficar o dia inteiro contando só desse caso, eu fui ver que o único momento em que esse pai via essa filha, Era no momento da fisioterapia. quando queria melhorar, É o ganho né? secundário. Exato. É o que eu falo. Isso é um Exato. exemplo claro de um ganho secundário. Então, assim, e aí, ok, eu entendi isso. Peguei, levei essa família para recepção e chamei essa filha para dentro do consultório de novo. Falei, preciso conversar com você. Aí abordei esse tema, não sou psicólogo, não sou o melhor profissional para conduzir que eu acho que deveria ter se tivesse um profissional da psicologia comigo, seria perfeito. Então eu já pensava nisso desde o início. Tentei abordar com as minhas limitações de fisioterapeuta para essa área da psicologia,
Mas aí a filha não entendeu bem, não gostou do que eu coloquei e nunca mais voltaram. Esse é o fim da história. Nunca mais ouvi, né? Então ela não recebeu de uma maneira... Ela não recebeu bem, então talvez possa até eu ter falhado nesse processo, mas ela não entendeu dessa forma. Ela entendia que tinha algo mecânico, ela falou. Não, mas você não tá conseguindo esticar o joelho do meu pai. E aí a hora que eu coloquei essa visão, que eu vi, enxerguei um ganho secundário ali. A hora que eu toquei no ponto, era só esse momento que ele encontrava ela, né? Então, assim, para mim, que sou leigo na psicologia, ficou muito claro, né? Mas estava bem exacerbado, não era... e aí eu vi muito isso. Então, para mim, faz muito sentido essa questão do atendimento multidisciplinar e desses ganhos que as pessoas têm, né? Como ganhos de atenção, que foi nesse caso, né? Carinho, um olhar, né? Ouço muito no corredor, quando eu tô atendendo os pacientes, que eu ouço assim. Você deve ter muito essa experiência. Quando é o marido que tá com a patologia e vem tratar, e a esposa esperando, é uma forma. Quando é a esposa tratando e o marido lá fora, é outra coisa. Tudo Totalmente diferente. Tudo diferente. Então, assim... E é sempre caso a caso, né? Cada exemplo, eu falo que eu mais aprendo do que eu contribuo com as pessoas, porque cada um que chega se aprende muito, né? Com o caso, com o exemplo, com o que cada pessoa aconteceu, é uma né? história e é uma vida, né? É uma escola pra gente, né? Isso eu acho muito interessante. E isso faz a diferença dentro do trato, porque às vezes a gente tem situações em que a única pessoa que rela para poder pôr no lugar é um profissional de atenção, Sim, principalmente em idosos. perfeito. Quer dizer, você vai fazer a reabilitação no joelho, você vai lá, você posiciona a perna, quer dizer, você está relando na pessoa. E às vezes o único contato de carinho, contato físico que a pessoa tem, vai ser um enfermeiro, vai ser um fisioterapeuta, ou vai ser um médico que vai fazer a avaliação. Se não tem isso, ele não tem contato com ninguém. Perfeito, Ele vai melhorar? Se melhora, vai ter essa perda, né? Se melhorar, ele vai ficar sozinho. Exato. Né? Ele não vai ter atenção, não vai ter carinho. Então, essa integração multidisciplinar hoje dentro de todas as necessidades de acolhimento faz diferença mesmo dentro do... E você estava falando que tem um instituto, né? Sim. Instituto Mude, né? Que você falou. Mude é o quê? De mudança, transformação. Também a gente pode pensar em humor. Mas é a ideia de transformar. O logotipo é um infinito. A Graziele Barreto, que é a proprietária do Instituto, ela vem do Pilates, né? E do Girotone, que são técnicas corporais, que a ideia é o movimento. Então, o Instituto nasceu pensando em movimento. E esse instituto só tem fisioterapeuta? No início, sim. Então, cadê? Eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, né? Cadê os psicólogos lá dentro para poder vamos fazer? Vamos para Campinas, que tem os psicólogos lá dentro. Então, assim, o crescimento do Instituto foi em cima da necessidade que os pacientes do Pilates tinham. Então, aí começou a área da educação física, então a área do treinamento, musculação, ginástica funcional. E aí ela foi crescendo dentro das áreas da fisioterapia. Então, hoje tem médicos, nutricionistas, psicólogos. Então, cresceu. Hoje a gente está em quase 100 profissionais lá dentro do Instituto. Então hoje é um instituto multidisciplinar que agrega Exato. Todas as áreas de todas as funções. Então... E há 2 anos a gente começou a desenvolver a parte educacional, né? Que a gente viu essa necessidade de expandir e colocar para fora tudo que a gente faz lá dentro, mas trazer os profissionais, tanto profissionais quanto não profissionais da área, para estar aprendendo com a metodologia que a gente usa já há muitos anos. E tem dado muito certo. Qual que é o diferencial? Eu acho que o olhar global, eu falo muito com a Grazi, a proprietária, que eu acho que é o olhar e o acolhimento, né? Eu vim na estrada falando com a minha esposa uma frase que eu vi essa semana que eu achei muito interessante.
que você nunca vai ter a segunda chance de causar uma primeira boa impressão na pessoa. Então, assim, eu acho que a forma como que você acolhe a dor da pessoa, que é uma dor real, né? Ela sente aquela dor, independente se ela tá tendo ganho secundário ou não, é uma dor real. E eu acho que a forma com que essa pessoa é acolhida faz toda a diferença na evolução. A gente tem visto muito isso. Tanto que a gente faz todo um treinamento interno com o pessoal os manobristas, as recepcionistas. Falo que a gente é o último ponto, né? O paciente passa por tudo dentro do instituto e chega pra gente. Então, acho que existe uma contribuição de cada funcionário até esse paciente chegar na gente. Então, acho que o diferencial é a gente olhar para o global. Isso eu estou falando um ponto da onde eu enxergo de dor, etc. E o acolhimento. Acho que isso são os pontos principais. Apesar de ser um instituto extremamente tecnológico, a gente tem as melhores tecnologias para o tratamento, mas eu acho que nada supera o profissional, essa coisa humana, né? Então, acho que é isso. A interação humana vence qualquer tecnologia. Com certeza. Eu acho que elas têm que se unir, né? Numa pós-graduação que eu dou aula em Campinas, ele tem uma frase que também é muito interessante. Sempre que eu vou dar aula, eu acabo postando no meu Instagram, que eu acho fundamental, que é: conheça todas as técnicas, conheça todas as tecnologias, mas quando tocar uma alma humana, lembre-se que você está tocando uma outra alma humana, né? Então, acho que a gente não pode se afastar, né? Eu acho que a pandemia foi um tempo em que a gente não podia chegar perto do paciente, né? A gente usava face shield, máscara, tinha que manter uma distância. Como é que foi isso aí? Muito difícil, né, Cristina? Eu acho que porque para vocês foi uma coisa muito difícil, porque não tem jeito, tem algumas técnicas, algumas manobras que vocês têm que chegar em cima do paciente, relar no paciente, senão não faz a técnica. A gente falava muito lá dentro, né? Cada área com seus prós e contras, né? Durante a pandemia. Sim. A gente pensava na nutrição, em vocês, psicólogos. Tinham essa possibilidade de fazer o online, né? A gente fez, era o que dava para fazer. As pessoas tinham dores, né? Tinham necessidades, mas muito difícil, né? Então era uma adaptação, mas a coisa do toque, né? De você estar próximo da pessoa. Então isso perdeu nesse início da pandemia tudo, né? E aí eu percebia que a gente tinha vários perfis, né? Eu acho que você pode explicar muito melhor do que eu. Mas os vários perfis psicológicos que eu via as pessoas chegando. Então, tinha aquele desde do destemido, que não tinha medo, e ele chegava tranquilo, até as pessoas com muito medo, muita fobia. Não podia chegar próximo. Então, a gente teve de tudo, né? E eu acho que a pandemia afastou um pouco essa coisa de aproximar, do toque, e eu acho que teve bastante perda. A gente tem um equipamento lá no instituto que a gente usa muito na avaliação. É um escaneamento corporal. Uma pessoa chega, fica 1 minuto com as mãos numa superfície, numa plataforma, apoiado com os pés numa plataforma e um oxímetro no dedo. Em 1 minuto ele faz mais de 1000 variáveis, ele faz uma inteligência artificial, faz uma análise e solta várias informações, desde uma bioimpedância, quando você tem de gordura, músculo, que isso, Cristina, foi uma coisa assim assustadora, o que eu vi esses últimos anos, da perda de massa muscular e massa óssea, o que foi a pandemia. Pelo sedentarismo obrigatório que todo mundo acabou tendo que viver. A gente viu, né, as redes sociais, os nossos colegas da área da saúde, muita gente falando: movimente-se, faça exercício, faça... Mas vamos... Cá entre nós, não é fácil, né? Não. Então, assim, precisa ser uma pessoa extremamente disciplinada, já com hábitos estabelecidos para... Tinham lives, vídeos de aula, faça essa aula. Mas quem fazia, né, Cristina? Era muito difícil, né? A gente acompanha que muita gente fez. Exato. Né?
E todas essas pessoas que fizeram, com certeza não vão lá te procurar agora Sim, com algum problema sim. fisioterápico. Então, você não vai lá colocar e fazer a avaliação. Provavelmente quem foi quem não fez. Mas Você foi uma... também, porque a gente vê que acaba ficando aí um É, nicho um pouco enviesado para sim. esse aspecto, né? Eu acho assim, pensando, por exemplo, lá em Campinas, eu acho que quanto eu vi colegas que trabalham em São Paulo, acho que quanto maiores as cidades, mais as pessoas se Se fecharam. trancavam, né? Porque era sair de casa e encontrar pessoas, né? E a gente viu, assim, uma quantidade gigantesca de pessoas que ficaram dentro de casa por 2 anos e não se moviam. Não, não se moveu. Faziam até algumas aulas, algumas coisas, mas eram ainda coisas muito superficiais, né? Que ainda tiveram muitos déficits, né? Porque é uma coisa assim, né? Como você citou, São Paulo. São Paulo, a quantidade de gente que tem lá é um absurdo. Você vai fazer o que em alguma atividade? Você vai o quê? Você vai para um parque, você vai para uma praça. Então, você está num bairro. Se todo mundo for para a praça, você vai ter um excesso, Exato. vai ter uma aglomeração, como era o Perfeito. termo O da termo época, é né? Então, você já não podia ir para a praça. Tanto é que em São Paulo, vários parques foram fechados e fechado. lacrados porque todo mundo ia lá, virava aglomeração. Exato. Agora você pega uma cidade do interior como Campinas também já está grande, né? Já não tem mais esse status de interior, Né? né? Mas aqui ainda você conseguiria ir para uma praça, tem uma avenida que você conseguia correr, fazer. Você não encontrava pouquíssimas Ninguém, né? pessoas. Dependendo do horário que você saísse, né? Exatamente, te dava essa flexibilidade um pouco maior do que o mundo de uma cidade maior com mais pessoas por metro quadrado, vamos colocar Perfeito. assim. E sabe o que eu vi também, essa questão até falando da pandemia, um aumento do índice de dor. E aí eu acho que entra a minha área e a sua, né? Por prejuízos, sim, biomecânicos, de força, de flexibilidade, estabilidade, de tudo. E com influências emocionais fortíssimas, né? Então, o que o Quem não ficou isolamento com fez, medo? né? Quem que não ficou com medo? Exato, Por não entender, por não saber o que que era. exato, E aí, às vezes não podia falar do medo. Como é que fala do medo? exato. O que que a dor está me contando? É, Então a dor fala do medo, né? sim. Até você sabe que no começo da pandemia a gente começou a fazer algumas lives com os próprios profissionais do Instituto. E aí um dia eu fiz uma live com uma psicóloga muito amiga lá do Instituto. E ela falou uma coisa que me marcou bastante. Estava no início da pandemia, a gente também é humano, né? Com medo. Meus filhos, esposa, familiares, pai, mãe, todo mundo vivo, né? Assim, Uhum. a questão da gente, do que tá no nosso controle e do que tá fora do nosso controle, né? Então, assim, até associado com essa questão de medo e ansiedade, de querer controlar o que não é controlável, né? Então, o que a gente tinha de controle? Usar máscara, lavar a mão, álcool, etc. Com tudo que é controlável, né? E o que estava fora do nosso controle, né? Que você via pessoas que faziam tudo certinho, mas que escapavam e pegavam, né? Então, assim, eu acho que eu vi muito isso, essa intersecção de parte física com emocional muito envolvido e as pessoas tendo muitas dores. E aí eles ligavam pra gente, mandavam um WhatsApp, tô com muita dor, só que tenho medo, não quero ir aí, né? Então aquela coisa que você falava, o que a dor tá? É. O que a dor tá querendo dizer, né? Como você falou, eu tenho controle do que está acontecendo, eu tenho controle da pandemia. Exato. Como é que eu controlo a minha dor? É, Eu também não consigo controlar a minha dor, pelo amor de Deus. Alguém faz alguma coisa que eu não controlo a exato. minha dor. Então, assim, pareceu muito, muito, muito. Foram muitos casos dessa intersecção muito. E hoje você ainda sofre com os efeitos da pandemia, como você falou, né? Perda de massa muscular, perda de massa. Muito. Quer dizer, você está agora tendo dados científicos, vamos colocar Exato. assim, né? É, Para poder estar comprovando fisicamente o que foi esse enclausuramento. exato. Muitos estudos mostram já, hoje já tem na ciência, já mostrando estudos do declínio de massa muscular, de força. Porque pra gente, Cristina, às vezes, mais do que a massa muscular, a pessoa poderia com uma fita métrica medir a coxa e falar, olha, durante a pandemia eu perdi 4 centímetros da minha coxa.
Esse é um dado relevante? Até é, mas vale muito mais do que o volume, a perda, a força propriamente dita, né? Isso gera muito mais sintomas em termos de dores, etc., do que o volume em si. Então, assim, os estudos hoje já mostram que vamos pensar em meses, anos, que as pessoas ficaram enclausuradas, a velocidade para você readquirir isso é de forma lenta, né? Então, assim, você iniciar um programa de treinamento, você vai levar de 12 a 16 semanas para fazer a primeira adaptação muscular. Por exemplo, as pessoas muito bem treinadas, atletas, até em 8 semanas, 2 meses, fazem uma adaptação muscular. Uma pessoa, réis mortais como nós, às vezes 12, 16 semanas, 4 meses, para fazer a primeira adaptação. Então, isso leva tempo, E se você né? pega uma pessoa um pouquinho mais idosa, uma Perfeito, mulher que entrou na menopausa, acima de perfeito. 50 anos, 6 meses é pouco. É pouco. Então, assim, essas pessoas ainda nem voltaram ainda a estágios pré-pandemia. Então, assim, o que você falou, realmente, isso interfere. A gente tem visto ainda muitas pessoas ainda chegando, e não só de meia idade, até jovens ainda, e não conseguiu chegar em estágios pré-pandemia. Quanto Então, tempo você prevê aí que vai estabilizar? essa questão muscular, etc. O que eu tenho visto, Cristina, muito, até estava conversando com um profissional essa semana sobre isso. Eu tenho muitos pacientes que são executivos, que trabalham em empresas. Uhum. E um detalhe que eu tenho visto muito, pelo menos lá em Campinas, não sei como que está aqui na região, as pessoas estão em home office ainda. Então, Então, muitos conseguem, e ok, tudo bem, trabalhar em ou home home office. office ou que eles falam híbrido, né? Vai uma ou Exato, duas vezes só por semana exato. na empresa e encontrar o time todo. E a grande queixa que eu vejo das pessoas que ainda estão em home office é assim: se a pessoa tinha um deslocamento até a empresa, trabalhar X horas e o deslocamento para volta, em home office é meio que tudo liberado. Então, deu 7 horas da manhã, já tá bombando e-mail, WhatsApp, reunião, e isso se estende. Então, poucas empresas eles estão conseguindo se controlar em número de horas. Então, eu vejo que as pessoas hoje em home office trabalham mais horas do que trabalhavam antes, só que tá dentro de casa. E assim, às vezes sem horário de almoço, reunião sem parar, às vezes à noite, de madrugada, WhatsApp, e-mail. Então, o que eu tenho visto ainda os hábitos ainda não voltaram, né? E olha que interessante, um estudo americano, ele mostra pra gente que 6 a 8 horas de trabalho sentado, você precisa de 45 minutos de atividade física para empatar. Ou seja, para você sair do negativo das 6, 8 horas sentado. O que esse estudo fala? Mas atividade física, assim, seria academia ou Pode ser uma corria, caminhada, qualquer atividade qualquer atividade física física, que se propõe a fazer como atividade física perfeito, direcionada. direcionada. Tá, Poderia ser andar no bairro, não tem problema. Mas para você sair do negativo, da inatividade das 6, 8 horas tá, pera, sentado. deixa eu entender o que que é esse negativo. Você está falando assim, que a pessoa fica, vamos dizer, 8 horas sentada, que é a jornada de trabalho tradicional dentro de um regime CLT de empresa, Sim, tá? Então, ela ficando sentada, como é que ela vai criando? O que que é esse negativo? Ela fica parada. Ela está o quê? Consumindo? Ela está gastando? O que que é o que causa esse negativo? na verdade são os efeitos deletérios da gente do sedentarismo ou da gente ficar sentado 6 a 8 Ah, então horas. é o efeito deletério em cima do corpo Você vai precisar de 45 minutos de uma atividade para sair. para poder anular o que esse efeito deletério fez nessas 8 horas Exato. sentado. Pode ser muito depressivo ouvir isso, Não, mas isso é esclarecedor. olha só, Cristina, o que é a conclusão desse estudo que eu achei que foi fantástico. Realmente, não dá pra gente falar que 7 dias, 6 dias, 5 dias da semana você vai fazer 50 minutos de atividade física, né? Para muitas pessoas isso não é real. Pode ser ideal, mas não é real. O que esse estudo concluiu é que você não precisa dos 50 minutos de atividade física.
Basta você ter uma rotina, um estilo de vida mais ativo. Então, aquela coisa, a cada 1 hora você levanta. Hábitos que a gente ouvia muito, e eu mesmo já orientei muito. Fica com uma garrafinha de água na mesa do seu computador, etc., para você se hidratar. Não fique com a garrafinha de água. Fique com um copo para você ter que encher seu copo e voltar. Depois você vai ao banheiro e volta. Depois, entende? Essas atividades e um estilo de vida mais ativo. Então, a conclusão do estudo foi: tem uma vida mais ativa do que você necessariamente tem que fazer atividades físicas constantes. Né? Não que a atividade não é necessária, mas o estilo de vida mais ativo é muito mais importante. Esses 45 minutos para zerar, vamos colocar o efeito deletério, poderia ser picado durante o dia. Exatamente. Então, 8 horas, eu vou ter uma média de 7 intervalos. Se eu conseguir, durante esses 6, 7 intervalos, sair, movimentar, andar, eu vou queimando uma parte desse efeito deletério do organismo. Aí você pode ter suas 2, 3 dias de atividade física na semana e ok. Então foi muito interessante. E voltando ao exemplo o assunto do home office, as pessoas que trabalhavam 8 horas por dia, em home office a gente vê trabalhando 10, 12, 14, 15. Porque tá em casa, tá ali, entende-se que tá disponível. Né? Então, assim, o tempo que ele deixaria de estar no trânsito para ir até a empresa, que deveria ser usado para ele, para poder ir para academia, para poder fazer, foi absorvido pelo trabalho. Perfeito. Entendi. Você sabe que tem uma empresa nacional, não vou nem citar o nome, mas o dono dessa empresa é muito adepto à atividade física. O que ele fez? Das 11 às 13 horas, horário fechado, todo mundo de home office. Ninguém pode marcar uma reunião, ninguém pode logar o seu computador na empresa, porque aquelas 2 horas era horário de uma atividade física e almoço, e era cronometrado, os funcionários não poderiam logar. Isso nível Brasil, e foi até um modelo foi um exemplo de como lidar com a pandemia. Foi muito interessante. É óbvio. Que efeito que deu? O pessoal fez atividade física? Faziam atividade física ou mesmo não faziam nada. Isso que eu ia falar. Se de repente falar assim, tô em casa, não posso logar, vou deitar no meu sofá e vou dormir. Isso é ótimo, né? Não é atividade física. Perfeito. Mas tira o efeito deletério? Pelo menos dele não estar sentado na frente do computador já é algo diferente. Sabe, dele estar dentro de casa 2 horas se movimentando, fazendo algo, vai buscar uma comida, ele está se movimentando. Então, já é muito interessante. E como ele era muito adepto à atividade física, esse dono dessa empresa, então eles tinham muitas facilidades em academias. Parcerias, descontos. Então os funcionários, por natureza, já eram mais ativos, né? Então foi muito interessante esse exemplo. E isso alterou a produtividade? Tem a sequência do trabalho? Tem muitos estudos que falam sobre isso. Que, às vezes, jornadas muito longas, em termos de produtividade, é a mesma coisa de uma jornada mais curta com mais qualidade, né? Então tem muitos estudos, até cognitivos, mostrando isso, né? De eficiência, eficácia cognitiva, com menor tempo e com atividades que potencializam a jornada de trabalho do trabalhador. Porque já é muito claro a gente ver que aquele trabalhador que está com dor, qualquer tipo de dor, tem um rendimento com certeza. Bem menor, que é o que deve ser o que aparece no Instituto para você, porque aí ele vai para fisioterapia porque ele está com dor. Por estar muito tempo sentado, dor na coluna, trabalho de computador, né, braço. Sim. Você sabe que eu estava falando com meu cunhado, ele é um pedagogo e ele é psicomotricista. Ele viu um modelo na Finlândia em que crianças na idade escolar que faziam uma atividade física, uma educação física pré-aula, tinham um rendimento fantástico. E a gente pode transportar isso para nós, trabalhadores, né?
antes de você entrar numa jornada de trabalho, que você vai ficar horas com os seus pacientes, se você fizer uma atividade física, o seu poder mental cognitivo vai estar muito mais otimizado, né? Então, quem estiver ouvindo que tiver que fazer um trabalho, uma palestra, algo nesse sentido, e fizer uma atividade física vai ganhar uma eficácia cognitiva fantástica. Aí você já fica assim com bônus. Já fica com bônus de Já fica com atividade, bônus. né? Então, eu falo assim, vou fazer minha atividade física, vou para academia, faço a minha hora de Exato. academia e vou trabalhar. Fico lá minhas 8 horas Perfeito. sentadinho. Então, eu chego com bônus, aí o efeito vai comendo meu bônus, eu chego no 0 a 0. Exato. E não é, eu acho assim, né, Cristina, não é nenhuma regra, porque às vezes a gente vê essas pessoas falando, você precisa fazer atividade física às 5 da manhã, né? Você precisa ter tais e tais hábitos 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, Não hora é de dormir, assim, né? né? Eu acho que cada um acaba tendo uma... Isso tem uma rotina e facilidades, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas que preferem fazer atividade no final da tarde, por exemplo. E tá tudo bem. Tem gente que prefere, na hora do seu almoço, fazer uma atividade e depois almoçar. Tudo bem também. Mas tem muita gente que fala, Matheus, a questão do ciclo de atividade hormonal do ser humano, não da rotina de trabalho. Então, eles falam assim, tal substância funciona no corpo a partir das 6 horas da tarde, tal substância quando está com sol, tal substância quando está escuro. Como é que isso funciona dentro da organização biológica para você preservar o corpo? Eu acho que assim, né? Se a gente vai para neurofisiologia, isso é muito claro, né? De manhã, você está muito mais ativo e ao longo do dia você vai diminuindo sua eficiência e à noite é a hora menos produtiva. Isso a gente pensar de uma forma generalista. Mas a gente, conhecendo as pessoas, você vê que cada um acaba tendo uma individualidade. Sim. Eu, por Os exemplo... notívagos adoram trabalhar tudo à noite, vai para academia 10 horas da noite. Exato. Tem academia que funciona 24 horas, e você chega lá 2 horas da manhã, a academia está com um monte de gente. Exato. Eu, por exemplo, sou matinal, eu funciono muito bem pela manhã. Mas existem muitas pessoas que funcionam à noite, que nem você falou, vai para academia de noite, de madrugada. Né? Em São Paulo, academias noturnas estão lotadas. Né? Então, assim, até que ponto a gente interfere nisso? Sabendo do ponto de vista generalista, a noite deveria ser feito para dormir. É onde a gente tem a maior secreção de vários neurotransmissores que são feitos pelo sono, né? Só para você ter uma ideia, Cristina, todos os atletas de alto rendimento hoje se fala muito de uma palavra que chama recovery. O que é o recovery? É o ato de fazer a recuperação pós-atividade, pós-jogo, etc. Muito bem. Então, como potencializar isso? Então, hoje a fisioterapia está muito nisso, como potencializa. E alguns estudos ainda vêm mostrando, ainda tem muita coisa engatinhando de estudos nessa área, mas uma das coisas que mais se fala, que mais há recuperação corporal, é o sono. Então, o sono, olha só, não é um mega suplemento caro, uma vitamina ou um aparelho que faça, né, milagre. É o simples ato de dormir. Né? E aí você pega uma pessoa que tem um hábito noturno. Né? Como a gente faz esse processo? Eu acho que a gente precisa muito de uma educação e de uma higiene de sono. Então, eu acho que eu estou falando do atleta, mas de qualquer esfera. A gente pode falar da dor, a gente pode falar de qualquer alteração emocional, de qualquer... tem estudos mostrando que a obesidade, o quanto se aumenta o ganho de tecido adiposo com o hábito de não dormir adequadamente. E também você come inadequadamente quando você está acordado em mais tempo. Você acaba comendo mais do que precisa. E até do próprio metabolismo. Né? Que à noite o metabolismo é um metabolismo mais baixo e tem, de novo, esses neurotransmissores que são secretados na hora que você dorme. Né? Então, assim, a gente fala muito dessa questão do sono. E dentro daquele dispositivo que a gente avalia dentro do Instituto, a gente consegue avaliar esse equilíbrio
de sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Para Olha quem que não bacana. conhece, é o nosso cérebro inconsciente agindo, né? Sim, sim, São todos o que controla o nosso corpo, né? Então a sim. gente consegue avaliar o sistema nervoso autônomo lá dentro. Então a gente consegue mostrar. A pessoa fica lá em cima, eu já falo, não dorme bem? Como você sabe? Tá aqui, ó, a Tá tua mostrando. curva. Vamos pensar, então vamos tentar criar uma estratégia, um planejamento para melhorar essa qualidade do sono, que vai melhorar a questão de obesidade, questão da dor, uma série de questões de eficiência no trabalho. A gente sabe que são processos que agem muito na questão dos hábitos, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando você estava falando do atleta que você faz o recovery, né? Que você está Uhum. falando. E o trabalho que vocês estão fazendo em cima desse atleta. A fisioterapia sempre foi colocada assim: existe uma dor, existe uma lesão, então eu vou recuperar uma lesão. Agora, um atleta para fazer recovery não está lesionado. Não, Então, a fisioterapia tem um trabalho além da reabilitação. com certeza. Há 20 anos, quando eu estudava, ninguém se falava nisso. Era só realmente reabilitar. Ou um É o paciente... comum que a gente vê Exato, aí, né? É um senso comum, vamos colocar exato. assim, né? Hoje a fisioterapia tá agindo muito na questão da prevenção, né? E quando a gente fala em prevenção, ainda não foi instaurada a lesão ou a patologia, ou sintomas, né? Então, às vezes a pessoa ainda não tem dor. Mas será que a gente não identifica algum sinal potencial para que isso possa se transformar numa patologia, por exemplo? Aí me veio na cabeça os estudos ergonômicos dentro de uma empresa. Por exemplo, né? Então, assim, quando a gente fala em prevenção, e pode ser esse exemplo da empresa, a gente tem alguns vieses, né? Então, o primeiro seria, vamos pensar no setor de trabalho. Então, tem aquele setor de trabalho que os funcionários naquele setor repetem o mesmo movimento. Então, o primeiro viés é eu entender esse movimento que é feito lá. A altura, a força com que ele emprega, o gesto, etc. Então, esse primeiro viés é o que é feito, qual que é a demanda ali. E se é um movimento natural para o organismo, ou se está fazendo um movimento Perfeito, forçado. exato. Aí o segundo que entraria seria a individualidade do funcionário, do trabalhador. Né? Se a gente executar uma ação, então eu e você aqui, a gente tem uma função dentro de uma indústria. Posso eu ter uma tendinite, uma LER, né? Uma lesão por esforço repetitivo, e você não. Será que o que aconteceu nesse processo? Às vezes o movimento é o mesmo, só que às vezes uma característica em mim faz com que eu desenvolva e em você não. Então acho que esse é o segundo viés, que é a individualidade, que é algo que a gente vem desenvolvendo muito dentro do Instituto, que é entender o seu corpo, Cristina. O que tem de característica aqui que vai favorecer dentro de eu entender esse movimento do trabalhador e isso, a intersecção disso, favorecer a patologia, a dor, o sintoma. Né? Então, a fisioterapia hoje está se desenvolvendo nesse sentido, em entender o indivíduo. A gente sempre entendeu muito do movimento, então eu ir na indústria, eu consigo olhar e falar, tá forçando a coluna aqui tá forçando o ombro, etc. Mas em todo mundo vai dar uma lesão? Óbvio que não, Que né? aí tem que ver também o hábito que a pessoa tem fora do Exato, trabalho, perfeito. que é o que dá, vamos dizer assim, o que vai tirar o negativo. Pode ser. São coisas que estão influenciando, pode ser influenciando pro bom ou pro mal resultado disso, né? Com certeza. Então você está falando que ultimamente a fisioterapia não mais é reparativa, mas também preventiva. Não que a gente saia do ambiente Reparador. reabilitativo, porque as pessoas têm dores e problemas, né? Mas a gente está conseguindo entrar nesse âmbito preventivo. E eu falo muito que a gente só vai conseguir de verdade entrar nisso a hora que a gente conseguir educar as pessoas.
educar no ponto de vista, assim, as pessoas, a gente não vai no cardiologista e faz os exames cardiológicos. Então, eu fui há alguns meses, ele me pede uma bateria de exames. Então, ó, quero esses exames de sangue, quero esse exame de esteira, quero esse. Ok. Será que a gente faz esses check-ups, por exemplo, emocional, psicológico? Né? Será que a gente não deveria ter algo nesse sentido? Ou um check-up com um fisioterapeuta para ele analisar? Porque com o passar dos anos, a gente vai mudando. Vai mudando o nosso corpo, A postura vai mudando, né? vai mudando a nossa mente, o nosso emocional, com as questões que vão se envolver na nossa vida. Então, acho que as nossas áreas não médicas, eu acho E que lidam com a saúde. exato, a gente está caminhando nesse sentido, né? Para a gente também poder fazer um check-up nas pessoas e começar a mostrar, ó, mesma coisa, se eu tiver com o triglicérides alto, eu vou ser medicado, né? Se o meu colesterol ruim está alto, eu vou ser medicado. Então, existe uma abordagem para as alterações. E prevenir outras consequências Exato. maiores. E na sua área e na minha. Né? Então, as pessoas deveriam, mas isso é uma educação. Desde que a gente nasceu, a gente vai no médico. Né? Isso já é natural. E desde sempre, quando que a pessoa procura um psicólogo? Só quando a coisa já não tem mais alternativa. Quando procura um fisioterapeuta? Quando não aguenta a dor. É isso. Né? Então, assim, mas eu acho que vai um processo de educação da população. Isso vai tempo. Mas, assim, eu consigo ver, e eu acredito que você deva ver aqui também, que aos poucos, com um bom trabalho, as pessoas começam já a enxergar isso. Eu já consigo hoje, dentro do Instituto, ter pessoas que chegam pra gente e falam, ó, eu não tenho nada, mas eu vim aqui, eu quero entender como eu tô, se tem algo a fazer, né? O que você me indica que seria bom para eu prevenir problemas, etc. Até uns anos atrás a gente se espantava. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, você tá doido, né? Você está procurando doença, procurando problema, né? Exato. Mas eu acho que as coisas vêm caminhando para isso. E a gente deveria muito mais, tanto a minha quanto a sua área, ser preventiva do que curativa, né? Ser curativa, sim. Na minha área, a pessoa caiu, sofreu um acidente. Tava jogando bola, torceu o joelho. É uma emergência, uma Isso é trauma, intercorrência, né? Mas deveria ser muito mais preventiva do que curativa. Eu acredito, com esse olhar um pouco mais multidisciplinar que a gente acaba tendo da sua área, eu acho que seria a mesma coisa. Você falando em prevenção, eu não tenho como vir na minha cabeça criança. Porque eu acho que uma boa educação fisioterapêutica, né, uma prevenção, seria uma estrutura que se viesse dentro das crianças. Porque a gente tem visto hoje crianças tendo dores que antes não via, que elas ficam trancadas dentro do quarto, má posicionada para poder ficar na frente no joguinho, no celular, no computador, nessa posição, né, de tombar e ficar no celular o tempo inteiro. Como é que é esse trabalho? Está chegando mesmo mais cedo? Jovens, crianças com essas Sim. alterações? Como mexer preventivamente com isso? Eu falo sempre assim, eu não gosto de ficar puxando sardinha para minha área, sabe? Mas não tem jeito. Agora que nós estamos falando de fisioterapia, nós estamos puxando, já puxou todas as brasas para tua sardinha. Mas sabe o que eu penso, Cristina? Assim, ó, chega. Então, assim, crianças, pré-adolescentes com alterações já cervicais, por excesso de tela. E aí, beleza, torna-se necessário, né, uma abordagem de tratamento. Tem um coordenador que trabalha comigo dentro do Instituto Moody, o nome dele é Mário Pozzi, é um mega especialista de exercício, principalmente na infância. E a gente discute muito. A gente brinca que a gente trabalha muito, a gente produz muito, mas a gente briga muito. Toda hora tá a área da educação física e da física, a gente vai, mas é muito bacana isso. Porque uma se entrelaça com a outra em vários Exato, assuntos, né? E vocês ficam certeza. trombando, né? E aí eu falo que prevenção para isso não deveria ser a minha área, deveria ser a dele. Fazer as crianças voltarem a se movimentar, voltar a brincar. E aí, de novo, eu vejo que quanto maior a cidade,
mais as crianças estão fechadas, né? Eu vejo as escolas. Eu vejo muito, eu tenho observado muito isso, né? As escolas estão, a educação física está ficando uma atividade muito restrita. E hoje nós temos escolas que não têm uma quadra. Perfeito. E eu penso assim, ó, nesse assunto prevenção, é pôr essas crianças para se mexer, para brincar, né? Vou falar da minha cidade, Campinas, quem que sobe numa árvore? Quem que brinca na terra, né? Eu mesmo já ouvi, indo buscar meus filhos na escola, não nessa escola que eles estão agora, mas na outra que eles estudaram, mães bravas na saída das crianças, que as crianças estavam sujas. Aí os meus sujos, e eu contente. Que legal, vocês brincaram. É isso, né? Às vezes o meu filho chega da escola com o meião rasgado, que agora ele tá com essa moda de usar meião de futebol. Chega rasgado e fala, que legal, brincou, se divertiu, caiu. E é isso, né? Então eu penso muito que o prevenir essas questões, né, nessas primeiras idades é o que a gente fazia lá atrás, né? Que é o se movimentar, é o brincar, né? Então, assim, eu acho que ir para isso é prevenção para mim, para criança, né? E quando a criança tá brincando, ele não tá na tela. Então, hoje tem muitos estudos mostrando cada idade qual é o período correto. Ó, meus filhos têm 8 anos, eles têm um X minutos de tela, que isso é o permitido. Então, se a gente respeita isso, tá tudo certo, né? O que faz fora desse horário? Né? Minha esposa é pedagoga, ela fala muito sobre isso. Deixa no ócio. O ócio é criativo, o ócio é bom, né? Porque a sociedade impõe hoje, né? Seu filho tem que fazer inglês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tal atividade, tem que fazer tal outra. Enche a grade de horário da criança, ela não tem tempo para brincar. Exato. Às vezes a gente larga as crianças no ócio. O que eu vou fazer agora? Não sei, vai brincar. Vira. Aí a hora que vê, estão com os bichinhos, com as pelúcias, fazendo uma mega história. Isso é saudável, né? Isso é o brincar, é o exato. Estimular a imaginação. Perfeito. Porque a tela, ela impede o estímulo da imaginação. Sim. Então, respondendo sua pergunta, para mim, não é da fisioterapia. Eu acho muito mais da educação física e fazer essas crianças se movimentarem. Óbvio, sempre culpa dos pais, que não deixam essas crianças se movimentar, né? Porque é muito mais fácil deixar na tela. Dá menos trabalho. Menos. Não machuca, não suja, não tem que ficar olhando, tem que cuidar, vai para a praça. Exato. Ele tem que ir junto para a praça. Exato. Então eu acho que é pôr essas crianças para se mexer. As crianças não se mexem mais, né? Quanto de idade cresceu? Cresceu não, encolheu, né? A quanto que de idade encolheu o aparecimento no Instituto? Em função desse sedentarismo de tela, vou colocar assim, né? Eu vejo assim, ó, crianças com menos de 10 anos já os pais procurando. Por conta de muita escoliose, alterações cervicais, dores. Crianças com dores de cabeça passam por neurologistas, clínicos, faz ressonância, faz vários exames e não encontra nada, não tem nada. Pressão cervical de ficar ali. Exato. Né? A gente chama isso de cefaleias cervicogênicas. Cefaleias, dores de cabeça de origem cervicais. Né? Então, aparece, é muito comum, muito comum. Né? E a hora que você começa a abordar com o pai, com a mãe, mostrando o que é isso e como poderia melhorar, que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? É muito mais fácil o hábito que já vem apresentando, né? Mudar isso é muito difícil, vai dar trabalho. Porque antes a gente brincava na rua. Exato. Né? Eu sou da época que eu brincava de jogar bola na rua, de juntar aquele monte de gente, brincar de bola queimada na rua, de ficar correndo. Hoje você pode brincar na rua? Onde vai brincar? Onde vai juntar a criança hoje? Exato. Aí pega o pai, a mãe, trabalham o dia inteiro, trabalho exaustivo, muitas horas, chega, tá todo mundo cansado, né? E aí tem essa exigência de
dar atenção para a Porque criança e brincar com a criança. exatamente, você falar assim, ó, se seu filho não pode ir na rua brincar, vai ter que brincar com você. É mais fácil você pegar o seu celular e dar na mão dele, né? Então, assim, é um mundo complicado que a gente está vivendo hoje, né? São situações que exigem muito dos pais, né? Mas que precisa. Que é a consequência está vindo no corpo, né? Muito. Imagina, uma consequência de uma alteração numa coluna vertebral com uma criança de 10, 12 anos. O que antes, na nossa época, eu vi agora, na nossa época, né? Na nossa idade. Tá vindo com 12 anos, como que vai ser essa criança de 12 anos quando tiver 50? 40, 60 anos? Né? Como que vai estar essa coluna? Então, acho que, de novo, aquele olhar global preventivo já vai mostrando isso pra gente, né? Eu imagino uma outra coisa, né? Você falou, uma criança de 10, 12 anos chega no instituto com dor nas costas. Tá. Má postura, muita tela, não faz atividade física. Ela está aprendendo e tendo esse hábito, construindo esse hábito. Qual que é a porcentagem dessas pessoas que vão mudar esse hábito? Eu imagino que seja pequena, porque ela foi criada desse jeito, o mundo, os pais não vão mudar, ele vai entrar na adolescência com isso, tratando a coluna, né? E aí, como você falou, vai chegar lá com 40, 50, 60 anos. Aí eu imagino uma pessoa com 60 anos que começou a ter dor com 10. Ela carrega uma dor nas costas 50 anos. Qual que é o humor dessa pessoa? Como é que essa pessoa vai ser feliz, vai ser uma pessoa tranquila, vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa divertida? Se ela carrega uma dor nas costas por 50 anos, ela vai ser aquele velho mal-humorado, ranzinza. Concordo. E cada vez mais fechado, né? Porque é o que esse mundo tá impondo pra gente, né? Cada vez mais em tela, você fica dentro da sua casa, convive, contato social cada vez menor, né? Então, eu acho que assim, as complicações corporais são gigantescas, emocionais também na mesma proporção. E você perguntando quanto de porcentagem que muda, realmente é muito difícil, né? É muito difícil. E eu percebo sempre aquela... que é o que a gente tenta lidar totalmente de forma contrária. Que seria uma corresponsabilidade. Então, que é assim, isso, assim? a gente tem a nossa responsabilidade como profissional da área da saúde. Então, uma criança de 10, 12 anos chegou com uma queixa de dor, eu vou abordar. Só que o que a gente tem visto muito é assim, ó. Eu faço 1 hora de tratamento. Essa criança tem 23 horas do dia. O que vai ser feito nessas 23 horas? E se o perfil dessas 23 horas é muito diferente do padrão que eu tô tentando levar essa criança, concorda que o meu resultado vai ser 0? Eu vou pegar o que você falou. Quanto que ela vai ficar de negativo e o quanto que essa 1 hora vai dar de positivo dentro da degeneração que ela tem. Perfeito. Eu pensei nisso, usando a Perfeito. tua analogia Sim. que você fez. Eu faço uma outra analogia, por exemplo, para um atleta. Vamos pensar um tenista. Então, ele é tenista e ele segura a raquete com o braço. Sempre o mesmo Sempre braço, o mesmo. né? Porque se ele fizesse a alternância, mas ele vai estar... Tem alguns estudos, Cristina, mostrando assim, ó. Se fala muito em equilíbrio muscular. O que é equilíbrio? É ficar igual. Se equilíbrio for ficar igual, o nosso trabalho vai ser 100% ineficiente. Porque se esse tenista joga com um braço horas do dia, que ele treina muitas horas do dia, esse braço é muito mais forte que o outro. E se eu for tentar 1 hora do meu dia compensar fazendo exercícios com peso com o outro braço, eu vou machucar. Mas eu jamais vou chegar no braço que ele treina. O que a gente entende disso? Eu jamais vou conseguir, em 1 hora fazendo trabalho de força com o outro braço, igualar. Ou seja, se eu tenho 1 hora de sessão com uma criança e o resto do dia ele passa igual o tenista 4, 5, 6 horas em tela, sem se movimentar, eu nunca vou chegar. Eu nunca vou ter um resultado efetivo, né? Então, de novo, a corresponsabilidade. Eu preciso da família
auxiliando no tratamento em que eu faço 1 hora e a família tem a responsabilidade dela com essa criança, né? Eu vou pegar o que você deu de exemplo no começo e com o idoso também. A família não tirou o idoso da reabilitação porque você foi falar com a filha, ela não entendeu. Perfeito. Eu acho que é uma visão Eu ia diferente falar desse exemplo também. é uma Eles visão vão correr. diferente do mesmo fato, né? Exato. Mas é também a coparticipação, né? Com A família certeza. não queria participar ali da reabilitação do pai, né? Sim. Então, assim, essas pessoas acabam sumindo. Porque é difícil encarar essa realidade, né? Em ter que você arregaçar a manga e fazer também. Então, essas pessoas acabam querendo só terceirizar. Faça você o trabalho. Corrija. Mas não funciona, né? Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A gente fala muito, Cristina, em homework, em trabalho de casa. O que a pessoa, quando faz a fisioterapia... A tarefa, né? Hã? A tarefa. Tarefa de casa, precisa ter tarefa. Eu falo hoje a gente no Instituto, a gente é em 48 fisioterapeutas. E eu falo para todos eles, o indivíduo tem que sair, independente de idade, sexo, não quero saber o que tem. Ele tem que sair com tarefa, para ser feito diariamente. Senão, de novo, a gente vai continuar sendo ineficiente, né? Porque a gente não é Jesus Cristo de colocar a mão e falar, ó, curei. Não funciona assim. Poderia, a gente estaria bem rico hoje em dia. Mas não funciona. A gente faz uma pequena parte do processo. Essa pessoa precisa mudar algum hábito que a gente identifica e isso precisa ser exercitado diariamente. É que você falou aí uma palavrinha mágica, né? Existem muitas lesões que devem cair na tua mão por mau hábito. Perfeito. E se não tem a mudança de hábito, que é a facilidade da tela, a preguiça da tela, né? A educação que dá a tela para a criança. Sim, Quer dizer, é um hábito é isso. um hábito. E você vai cutucar ali e vai ter a mudança. A tua experiência está tendo mudança? Ou você trata a dor, melhorou, você volta e dali a 2, 3 meses a criança volta com dor de novo. Eu vejo todas essas situações, né? Desde essa, que é o mais comum e que vem desses anos a sociedade, esse entendimento social, né? Melhorou para. Então, a pessoa começa a tratar por alguma dor, sentir a melhora, paro de ir. E a própria educação dela vê que ela parou de ir, porque ela não fez o processo completo, essa dor volta, e isso vai se tornando cíclico. E vira crônico. Ou vira crônico, ou até a pessoa entender, né? Ou até se tornar uma lesão irreversível, que acontece. Necessidade de cirurgia, e tudo vai ficando mais complicado. A recuperação total. Então eu vejo muito essa questão de entender esse processo e já auxiliar, né? Nos auxiliar, ser uma questão de corresponsabilidade. Fazer do início até o fim, né? E aí depois sim, em termos de hábito, o que precisa? Fazer uma academia, ou é uma caminhada, ou um pilates, ou qualquer atividade que a gente entender que aquilo vai ter uma manutenção do que a gente conseguiu, ok. Essa pessoa vai estar livre, né? E ela mesma vai entender. A gente estava discutindo há uns minutos atrás. Às vezes a pessoa para de fazer, não quer dizer que aquele músculo enfraqueceu, aquela articulação enrijeceu, quer dizer que faltou um processo de manutenção, né? Faltou aquele estímulo que pode ser, não precisa ficar indo no fisioterapeuta, não precisa me visitar toda hora, né? O que ele precisa é entender o caminho para ele seguir a vida dele, né? Ele não precisa casar comigo e ficar vindo comigo até morrer, não. Ele faz o processo de reabilitação, eu identifiquei o que está acontecendo, é só ele entender esse processo. Ó, no seu caso, você precisa alongar. Quando você encurta, volta a sua dor. Então, se é um pilates que eu entendi que seria muito bom para essa manutenção, se ele entender que se ele fizer o pilates como uma atividade física, esse é o caminho para ele. Ele alonga e zera o... Exato. Como poderia ser um alongamento a hora que ele acorda. Se for algo mais simples, eu mesmo ensino ele fazer na casa dele, né? E se a pessoa fizer,
com certeza vai se Essa seria, manter. essa seria o básico da manutenção dele para Exato. poder voltar a ter a qualidade de vida dele. Perfeito. Hoje eu tenho percebido as pessoas mais conscientes. As pessoas entendendo mais esse processo de faça o que você precisa, o que precisa ser feito e você vai ficar livre da sua dor. E eu acho que a dor educa a pessoa. E aí, como você falou, aqueles que não têm ganhos secundários, né? Porque aí entram outros fatores. Outros fatores que vão Que fazendo... complicam, né? Que vai complicando e vai fazendo a teia ficar mais complexa, né? Exato. O que fez você cair nesse mundo da fisioterapia? Olha, interessante essa sua pergunta, viu? Nem eu sei bem ao certo o que fez eu cair. Uma coisa que me chamou muito para esse lado, eu acho, Cristina, eu até falo muito com a minha mãe, com a minha esposa, que eu sempre tive essa coisa de cuidar, desde criança. Eu lembro da minha avó, a mãe do meu pai, indo fazer cirurgia, eu criança, acho da idade dos meus filhos que você conheceu aqui, e eu já queria muito ir no hospital, ficar lá. Depois que ela operou, eu queria ver minha outra avó, eu queria estar perto quando estava doente. Então eu acho que eu já tinha um pouco disso de cuidado, sabe? E eu lembro, na minha adolescência, meu irmão do meio, ele caiu jogando bola no clube que a gente era sócio, e ele acabou tendo uma fratura próximo do joelho. E eu acompanhei esse processo da fisioterapia dele. Ele era um atleta de alto rendimento de badminton e ele era da seleção. Então eu acompanhei o tratamento dele, só que acabou fazendo um tratamento muito tradicional. Ele ia voltar a jogar, mas não estava pronto para jogar. Aí um outro profissional viu, falou, não, ele não está pronto para jogar. Se ele jogar, ele vai se machucar. E aí eu vi todo esse processo e me chamou, acho, muita atenção. Eu acabei escolhendo e acabou dando super certo. Eu acho que de verdade, eu faço o que eu amo, Quer dizer, faço com prazer. tudo que você viveu aí foi te Eu estimulando e acredito que foi... sim. Eu acho que eu já vim com uma coisa de querer, de cuidar. Então eu gosto muito dessa coisa de cuidar das pessoas. E eu acho que essas coisas foram sabe, colocando uma luzinha, ó, é por aqui, foram me mostrando o caminho, eu acho. Mas eu gosto muito, o tempo inteiro. Eu saio, minha esposa que fala. A gente vai no aniversário, alguém tá chegando e tá conversando com você de dor. Mas nossa vida é assim, né? você é fisioterapeuta? É, Deixa eu fazer uma exato, o perguntinha. tempo inteiro. Não tem... deixa eu Sim, aproveitar que você é fisioterapeuta. mas eu acho muito... É fascinante, eu gosto muito. Mas assim, você está contando o que interferiu em você, né? O que te instigou e que foi estimulando. E você já reparou quanto que você muda a vida das pessoas? Que a tua presença, o teu cuidado, quanto que altera a vida das pessoas? Sim. Mas, ó, você sabe que eu me pego pensando muito nisso. Como eu poderia ser mais eficiente. A gente sempre quer fazer o melhor, né, para a pessoa. E cada vez que eu me pego pensando nisso, eu vejo a importância da saúde mental das pessoas. Porque quando eu vejo uma pessoa com dor, eu vejo a dor emocional dessa pessoa associada. Então eu fico pensando muito, eu gosto de ler muito, Cristian, sobre aspectos emocionais da dor. Então eu gosto sempre de estar trabalhando com psicólogos ao lado. Eu acho que isso é uma intersecção muito forte, muito forte. As pessoas que trabalham comigo falam sempre assim, os casos que chegam para você são sempre casos complicados, de qualquer espécie. Pode ser físico, pode ser emocional, tudo envolvido. Porque eu acho que eu gosto muito de lidar com isso. Gostaria muito de estudar mais a psicologia ou até fazer uma faculdade para poder entender porque o tanto que eu vejo essa associação. Então, eu vejo muito isso. Eu acho que quanto mais eu consigo fornecer ferramentas para essas pessoas dentro da sessão, mais eficiente fica. Mais você muda a vida da pessoa, muda né? a vida da pessoa, mais você consegue identificar esses fatores, né? São fatores e cada um acaba, você sabe mais do que eu,
como cada um lida com as questões, né? Com os problemas, com as dores físicas e emocionais. Então, acho que isso eu penso muito, porque é o nosso trabalho. A gente tá para resolver os problemas, Uhum. né? Óbvio que é associado com a responsabilidade do próprio paciente, mas como a gente ser mais eficiente, A né? gente tem a técnica, a gente tem Exato, o conhecimento, tem a técnica e a pessoa vem até a gente buscando exatamente isso, esse exato. conhecimento, essa técnica para poder ajudar ele Eu a falo, tirar a dor e o sofrimento, você né? sabe que eu falo muito com uma fisioterapeuta que trabalhou um tempo comigo, era coordenadora junto comigo, e depois ela fez psicologia, olha que interessante. E eu falo muito para ela que o meu sonho de consumo é eu dentro da piscina, que é onde eu atendo meus pacientes, mas atender ao lado de uma psicóloga junto comigo. Eu acho que seria assim, o meu melhor dos mundos, porque eu vejo essa necessidade das pessoas. Então, é o que você falou, né? O que está trazendo essa dor, né? O que a pessoa, como ela sente isso e o que essa dor traz para ela. Para mim seria a terapia dos sonhos, Uhum, né? Eu poder fazer a terapia física junto com uma terapia, falar comportamental, emocional, junto, associado, né? uhum. No mesmo momento. Que aquilo aflora, né? Que a gente sabe. Flora, você tem que saber colocar os limites Exato. de cada área para É, não poder invadir sim, uma outra coisa que você não tem tanto domínio e não tem tanta técnica, exato. né? Para mim seria o mundo ideal a gente estar junto, né? Ainda mais você dentro da água, né? Eu acho que deve aflorar mais ainda, né? Sim, sim, com certeza. Por que Eu- você escolheu a água? boa pergunta. É, a gente pode pensar que foi um acaso que no meu segundo ano da faculdade acabou aparecendo um estágio para eu fazer na água. E aí eu fiquei desde então, não saí mais. Então eu falo que eu tenho uns 25 anos dentro da piscina. É, mas de infância eu sempre tive muita bronquite, asma. Então eu sempre tive que fazer natação. Não por gosto, óbvio, né? É igual Era meus filhos tratamento. falar, você vai ter que ir pra É natação. Não tratamento. quero. A tua piscina era Exato. tratamento, né? Mas eu sempre tive esse contato com a água. Sempre foi necessário para mim. Então eu não sei o quanto que isso tem a ver. Mas faz 25 anos que eu acabei caindo no estágio, me apaixonei e fico na água desde então. E dá mais resultado fazer os exercícios na água? Eu dou muito curso, muito treinamento na fisioterapia aquática. Eu falo sempre o seguinte: eu acho que tem a fase e tem os casos que são indicados como um medicamento, né? Um antibiótico tem as suas indicações. A piscina também. E para aquelas indicações que há indicação à piscina, o resultado é fantástico, né? Eu acho que vai da gente como profissional entender aonde entra a fase da piscina e aonde entra a fase de, por exemplo, outros tipos de técnica. Então, acho que ela é muito eficiente e eu procuro sempre ensinar dessa forma. Na qual é o momento que ela é mais eficiente. Então, acho que esse momento a gente tem que entrar com esse tipo de terapêutica. Passou essa fase, tem outras necessidades que acho que é da nossa responsabilidade Não indicar. segurar o Exato, paciente e exato, deixar ele evoluir dentro exato. do processo de limites e de É um reforço. processo. Tem a fase indicada e depois a gente tem que fazer a continuidade, a progressão desse tratamento. Que aí eu já falo, não é comigo. Eu sou especialista nisso, eu gosto disso. E aí eu acho que tem gente muito mais capacitada a fazer outras atividades, outras Outras técnicas, técnicas, né? exato. Não é porque você tem um entendimento do corpo, mas Sim, a técnica se aprimorou ali. perfeito. E aí eu gosto de trabalhar em equipe, Hum. né? Assim, a pessoa, vamos pensar, precisa fazer um pilates. Pô, tem tanta gente muito boa no mercado para fazer isso. Né? E se a gente quiser fazer tudo, Não dá. vai sair mal feito. Se você fosse dar um recado para um jovem que quer fazer fisioterapia, ou está pensando, está namorando ali, está naquele fase de escolher e está namorando, o que você falaria para esse jovem?
Boa pergunta, hein? Você É. me preparou para isso, hein? Primeiro, eu acho que tem que gostar do ser humano. Você tem que ser apaixonado por gente. Porque a fisioterapia não lida com computador, com máquinas. Lida com pessoas. Então, o que eu vejo, eu fiquei dando aula 12 anos na graduação de fisioterapia. E eu falava muito isso. Eu pegava, às vezes, um aluno no primeiro semestre da fisioterapia. E eu gostava de perguntar para a sala inteira: o que você busca aqui? Muitos falavam: dinheiro. Tá bom, não, mas vamos mais a fundo. Não, o dinheiro pode vir por consequência. Mas o que você quer? E aí a gente ia conversando muito sobre isso com os alunos iniciantes da fisioterapia. Mas para quem pensa em fazer fisioterapia, eu acho que você tem que gostar de pessoas, né? As pessoas que vão chegar próximas da gente têm problemas. Então, você tem que ser uma pessoa que tenha paciência, que tenha esse acolhimento, esse entendimento para lidar com uma pessoa. Como você falou, né? Uma pessoa com dor há 30, 40 anos, uma pessoa que não tem um bom humor, que vão ter dias difíceis. Então, assim, você tem que saber lidar com essas pessoas. E eu percebo alunos que estudam que não são para isso, né? Não tem esse... ou não desenvolveu essa habilidade, essa Tudo. paciência. Então, eu acho muito isso. Mas é uma área, para mim, extremamente gratificante. Você ver uma pessoa chegando numa cadeira de roda e andar. Uma pessoa que acabou de operar sem uma luz no fim do túnel. Lembro de um exemplo, e acabou ficando muito marcante na minha vida, na minha carreira. Um paciente acabou entrando por acaso. Eu tinha menos de um ano de formado. Ele foi lavar o telhado da casa, escorregou, caiu. Então, uma fratura gravíssima de uma vértebra da coluna. E o médico falou pra família, era ele e a esposa. Falou, você nunca mais vai andar. Falou pra esposa, cama hospitalar e nunca mais vai andar. E aí essa esposa, esse casal muito religiosos, falava muito em Deus, Deus vai conseguir, então a gente tem muita fé. Isso é importante, né? A gente sabe disso. Mas eu via muita força de vontade. E hoje, graças a Deus, é um cara que anda, ele dirige, faz tudo e conseguiu. Então, me marcou muito no início da minha carreira essa conquista desse paciente. E humildemente eu falo que eu estou associado a essa conquista, porque eu ia diariamente na casa dele. Quer dizer, você interferiu na vida dele, mudou Exato. A vida dele por completo, né? E eu falo, assim, de muito mais mérito dele do que meu, porque eu via muita força de vontade, né? Por mais que a gente passe o melhor exercício para ele. Ele fez a tarefa de casa direitinho, vamos colocar assim, né? Isso. Então eu falo para ele até hoje. Hoje ele mora em Minas. Quando ele vai para Campinas, ele vai me visitar e isso é muito gratificante. Então acho que eu falaria isso para quem pensa em fazer fisioterapia. A gente tem esse lado de ser muito gratificante, essas devolutivas, esses feedbacks que a gente recebe. Então isso eu acho que não tem preço. Não tem preço. A gente muda a vida da pessoa, né? Quando a pessoa está afim de realmente aceitar a parceria do trabalho, a gente muda a vida da pessoa. É isso que você falou, quando tá afim. É bem isso. Pega muito idoso, porque o idoso, a nossa população está envelhecendo, nós estamos ficando velhos. Sim. Então a tendência é o corpo ficar fraco, ter mais dores. Essa é a tendência degenerativa, vamos colocar assim, né? Tem o exercício, a fisioterapia, a educação física. O que é o segredo, vamos colocar entre aspas aí, para o envelhecer sem dor? Perfeito. Eu acho que primeiro tem um pouco de característica genética, né? Então vamos pensar, existem doenças genéticas hereditárias. Que aí não tem jeito mesmo. A gente não tem como se livrar disso, né? Então vamos pensar doenças reumáticas, neurológicas, endócrinas. Então tem uma série de doenças hereditárias que se a gente fizer o nosso
nossa melhor lição de casa, nossa melhor tarefa. Seria um paliativo. A gente vai ter essa doença, pode aparecer naquele momento que ela deveria aparecer. Com maus hábitos, essas doenças começam a se antecipar. Ah, tá, entendi. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, e a medicina tá evoluindo num certo ponto que hoje você consegue fazer estudos genéticos para saber a porcentagem de chance de aparecimento de cada doença no indivíduo. Mas aí você não teria uma técnica ou uma forma de você postergar o aparecimento? Assim, maus hábitos antecipa a doença. Se você tem uma vida mais ou menos, ela aparece quando tem que aparecer. Mas existe algo que você possa fazer para prorrogar o aparecimento dela? E te dar um tempo de vida com mais qualidade? Sim, eu acho que assim, a resposta é sempre sim. Né? Existem, eu acho que, doenças que a gente consegue postergar bastante e tem doenças que não tanto. Mas eu acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que a resposta é sim. Desde que a gente identifique em cada indivíduo o que é necessário para esse indivíduo. Aí eu acho que é sempre individual essa resposta. Nunca é global. A gente sabe que atividades físicas é bom tanto para o corpo quanto para a mente, né? Então isso é, beleza, um aspecto global geral. Então, todo mundo que fizer atividade física vai ter uma melhor qualidade. Isso é um ponto que a gente já sabe. Só que eu acho que a gente consegue ser mais específico. Então, entendendo cada individualidade, a gente vai conseguir contribuir muito mais. De novo, eu reforço que eu acho que mais para frente a gente vai ter check-ups psicológicos, fisioterapêuticos, com educador físico, com nutricionista. Então, acho que essas nossas áreas da saúde não médicas terão um pedaço, uma posição como um médico para você poder dar esse check-up, essa análise, você como uma psicóloga, mostrando para a pessoa como ela está e o que ela pode fazer de intervenções, como a gente na fisioterapia, o nutricionista e etc. Então, acho que sempre a resposta é sim, a gente tem muito a fazer. Mas eu acho que é sempre individual. Então, eu gosto sempre de ir para o individual, porque aí eu consigo analisar aquele corpo, aquela mecânica. Porque a gente vê, a população está envelhecendo. Né? A gente está conseguindo... a expectativa de vida está aumentando. E fala assim, a pessoa hoje fazer 80 anos é a coisa mais comum que tem. Né? Fazer 90 anos já está começando a ser comum. Sim. Antes, quando você falava 100 anos, meu Deus... Não, hoje você já vê uma quantidade de pessoas que estão perto dos 100 anos. Sim. Tudo bem, vai fazer. Vai fazer 100 anos, vai fazer 90 anos, mas eu pergunto, vai fazer 90 anos com qual qualidade de vida? Porque às vezes a gente vê, minha mãe morreu com 95 anos. Poxa, que legal. Mas ela passou 10 anos na cama com Alzheimer, entubada, assim. Então, ela ficou viva 10 anos, mas eu não conto isso como viva com qualidade. Perfeito. Concordo plenamente. Eu acho que aumento da expectativa de vida não significa aumento da qualidade de vida, principalmente nesse final, né? E o que a fisioterapia pode fazer para poder dar mais qualidade nesse prolongar da vida que a gente está conquistando com a tecnologia? Eu acho que a gente pode transferir essa resposta pensando, por exemplo, da atuação da fisioterapia em casas de repouso, por exemplo. Então, hoje praticamente 100% das casas de repouso tem fisioterapeutas atuantes, né? Não é mais só aquela... o fisioterapeuta vem 2 vezes por semana, passa uma atividade em grupo. Vai lá, qualquer... pega a perninha, faz assim, estica e vai embora. Exato. Então, hoje eu vejo que a fisioterapia, nessa área, ela vem trabalhando muito com as questões das necessidades da terceira idade. Então, por exemplo, a mobilidade é uma necessidade geral do idoso. Então, ele precisa ter mais mobilidade nas articulações. Então, para ele mexer melhor as articulações, ele precisa de algumas coisas. Então, a produção do líquido da articulação, que é o líquido sinovial, ele vem com movimento. Então, se não mexer, o líquido não aparece. Exato. Então, esses idosos têm que se mexer.
E a segunda coisa, o pessoal da USP de São Paulo estuda muito isso, é força muscular. Então, o idoso precisa trabalhar força. Então, o idoso que não tem força é um idoso que cai, é um idoso ou uma idosa que tem mais osteoporose. A falta de massa muscular facilita o aparecimento, por exemplo, de diabetes. Então, o músculo nosso consome açúcar. Então, um idoso com uma boa quantidade de massa muscular vai consumir melhor o açúcar do sangue. E eu vi um estudo na semana retrasada mostrando um idoso com sarcopenia, que seria a perda de massa muscular, e um idoso que faz atividade física. A diferença do nível de massa muscular mostrado por uma ressonância magnética. É incrível. Incrível. É assustador. Então, cada vez mais eu vejo a criação de academias para terceira idade. Ou o idoso que não tem esse preconceito de ir para uma academia. Por que um idoso não vai para uma academia convencional? Né? Aí eu achei mais para você essa pergunta, a sua resposta. Porque assim, mas eu não vou para academia, porque tem aquele monte de menininho e menininha se mostrando com roupinha, e daí? Né? Você tá indo fazer o seu trabalho, a sua qualidade de vida, né? Mas ele é o tiozão. Exato. Aí ele fica o tiozão, como é que ele Exato. faz, né? Porque aí mexe com outras coisas dele, né? Exato. Porque ele vê as menininhas lá, você acha que ele não tem desejo? Sim. Não é só o jovem que vai ver a menininha e tem desejo, o tiozão também vai ver. E aí? Se ele é casado, tudo bem. Agora, e se ele não é? Sim. E aí eu penso muito assim, eu acho que para essas necessidades do idoso, ele precisa ganhar força. Força. Tem estudos mostrando que tem queda em idoso, não é por falta de equilíbrio. Ok, o idoso não tem equilíbrio, mas por que ele não tem equilíbrio? Se ele não tiver nenhum problema de labirintite, de queda de pressão, entupimento de carótida, algo que faça o desequilíbrio, essa falta de equilíbrio é falta de força, Cristina. Então eu defendo muito essa questão do idoso na academia. Então, idoso tem que, como é que é? Puxar ferro. Tem que puxar ferro. Como Não o tem pessoal jeito. brinca, aí outro dia eu vi, idoso tem que puxar ferro. Idoso Isso tem que puxar. não é coisa de jovem. Isso é uma necessidade muito mais do jovem, tá bom, estética, etc. Mas do idoso é uma necessidade física, orgânica. É qualidade de vida. É qualidade de vida. Então, você quer que eu dê Uma uma plus, dica, né? Um plus aí, uma um dica, segredo se tem é algum músculo. idoso ouvindo a gente, vai pra academia. Quer viver bem, tenha músculo. Tenha músculo. Porque senão você não tem movimento, você tem desequilíbrio e você tem osteoporose e você aumenta diabetes, aí já vamos para questões cardiovasculares. Então, o músculo, eu acho que é uma prevenção para todas essas questões, inclusive cerebrais, né? Então, a dica é academia. Ou seja, tem que mexer. Tem que mexer. Dica do fisioterapeuta, tem que mexer. É isso. De alguma forma. E não precisa ser necessariamente a mesma forma para todo mundo, né? Eu não gosto de academia. Pode ser um pilates? Pode ser. Pode ser. Tirando a academia e o pilates, o que seria legal para o idoso? Eu não gosto de água, o pilates é muito parado e a academia... E aí, o que você faz com essa pessoa? Eu vejo muitas idosas que falam para mim assim, beleza, elas vão comigo tratar, fazem o tratamento. Mas depois, a hora que eu faço essas idosas passarem de fase, agora você precisa fazer alguma atividade física. Matheus, piscina não, por causa do meu cabelo. Exatamente. Então, assim, não quero. Tá bom. Pode ser qualquer atividade física. Por exemplo, em Campinas, já há alguns anos, eles vêm fazendo nas praças públicas academias mais simples, que não tem peso, mas de movimento. Então eu falo que hoje em dia não tem desculpa para você não se movimentar, né? Então pode ser numa praça, pode ser... eu vejo redes de academia aqui no estado de São Paulo só para terceira idade. Então aí não tem aquela questão de falar, não vou porque tá cheio de menininho e menininha. Então tem academias específicas
com aparelhos específicos para a terceira idade. Eu tenho um grande amigo fisioterapeuta lá em Campinas que ele montou uma clínica de fisioterapia com aparelhos de musculação só para a terceira idade. E não vence. Tá lotado. E eu falo para ele, você é um cara de mercado, porque cada vez vai estar mais. Sim, nós Você estamos vai- envelhecendo, você vai a ter que população aumentar. tá todo mundo, né, Exato. envelhecendo e a quantidade de velhos está aumentando. Então eu sempre falo assim, ó, não tem desculpa. Você pode não gostar da academia, da moda da cidade, mas opção não falta. A pandemia mostrou pra gente que existem até opções para você fazer em casa. Né? Você comprar elásticos de exercícios, que a gente chama de TheraBand, Mini Band, que são os elásticos que você pode comprar e Isso fazer acompanhamento. já faz um efeito legal. Com certeza. Você já trabalha a musculatura. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Ai, gente, ó, viu só, não tem desculpa. Agora isso. acabou a lista, né? Acabou a lista, precisa fazer. Gente, gostaram do papo? Gostou? Eu adorei. Espero que você também tenha gostado, Matheus. Muito. Eu achei que foi muito rápido, hein? A gente tem muita coisa para Muita coisa para conversar. conversar. Muito obrigado de novo de você ter se deslocado de Campinas aqui, trazer a família, colocar 2 crianças de 8 anos no carro e fazer, né? Cair para cá, para o interior, mas seja bem-vindo aqui em Rio Preto. Espero que goste da acomodação do hotel, né? Que é o nosso parceiro aí que está recebendo vocês aí com todo carinho, né? No IP Center Hotel, na Francisco Chagas de Oliveira, 117. Gostaria de agradecer também ao Brechó da Chica, a Patrícia Queiroz, que minha personal style, que cuida de mim e que sempre tem em mente algo diferente para estar colocando aqui para você me ver sempre bonita, né? Cowboy Plus, a plataforma que está aqui me ajudando e impulsionando todo esse projeto que a gente está crescendo aí. Espero que você tenha gostado de ver o projeto, né? Não é tão grande quanto o teu instituto, né? Mas é um projeto que a gente faz com muito carinho. E você, se não inscreveu, inscreva-se no canal, deixa seu like, comenta se está gostando, o que está achando, deixe ideias para novos assuntos, novos convidados, estamos aqui à disposição. Se você, depois que viu, perdi no ao vivo, então eu vi depois e fiquei com uma dúvida para poder perguntar para o Matheus, manda no nosso Instagram, psique_podcast. Eu mando para o Matheus e eu tenho certeza que o Matheus vai mandar um recadinho, não vai, Matheus? Com certeza. Vai poder falar aí, responde, você não vai ficar sem a resposta, a gente manda para você, coloca aqui devolve no Instagram a resposta que o Matheus vai dar. E também amanhã, a partir de amanhã, estaremos no Spotify para você poder reouvir, né? O papo, ou se não, assistir novamente, mandar para alguém para poder ouvir esse papo bacana. Agradeço a sua participação. Até semana que vem, terça-feira, 19h30. Eu espero você novamente para mais um Papo Cabeça no Psique Podcast. Muito obrigada.